Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sou Ana Rabelo e estou aqui na nossa oficina de literatura, sim, do projeto Rede Cultural Real, esse espaço de magia, de encantamento, de ótimas histórias, personagens batutas e tudo mais que a gente quiser criar. Sim, nossa oficina de literatura. E hoje, o que nós temos para hoje? Acertaram! Hoje nós vamos falar sobre memórias, registros e acontecimentos que ultrapassam o tempo e servem para conhecermos melhor o nosso mundo, para a gente aprender com os erros, para a gente conhecer coisas que foram feitas lá atrás e que a gente pode ou repetir porque foi muito legal, ou manter do jeito que está, ou mudar, melhorar. Então, por isso que é importante a gente ter memórias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e por isso que eu trouxe um livro muito especial para mostrar para vocês. Quem conhece vai ter a chance de relembrar, de refletir, de pensar, e quem não conhece, fica aí a dica, mais um livro incrível, uma história fantástica, interessante, doída. Tem momentos nessa história que são muito tristes, mas também é um legado de esperança. É a história de uma pessoa que, mesmo diante de uma situação extremamente difícil e que não foi causada por essa pessoa, ela não teve culpa. Mesmo assim, ela não desistiu de sonhar. Então, é disso que nós vamos falar na nossa oficina hoje. Nosso livro, na verdade, ele é um diário. Sim, um diário desses que a gente costuma ganhar ali no início da nossa adolescência, e é um presente, geralmente, para nos estimular a escrever. Escrever sobre as coisas do nosso dia a dia, sobre as coisas que a gente gosta. Às vezes, quando a gente está ali saindo da infância, a gente não quer mais brincar, não quer mais fazer coisas que a gente acha que são coisas de criança. Isso é super natural. Uma fase vai ficando para trás na nossa vida e outra fase começa ali na adolescência, na pré-adolescência. A gente não é de todo adulto, a gente já não tem, ainda não tem aquelas responsabilidades, mas também a gente não é mais criança. Então, nessa fase, geralmente, a gente começa a perceber o mundo, a entender como as coisas acontecem, e muitas coisas a gente tem até dificuldade de perguntar, dificuldade de conversar com outras pessoas. Então, um diário, muitas vezes, ele serve para a gente tirar essas coisas de dentro da gente e escrever. E de repente, a gente tirando de dentro da nossa cabeça, do nosso coração, escrevendo, a gente pode até começar a olhar para aquele momento, para aquele recorte da nossa vida com outros olhos. E de repente você escreve uma coisa hoje, daqui uma semana, muita coisa já mudou. E aí, imagina daqui um ano. Então, um diário serve para isso, né? E falar desses sentimentos, dessas sensações que às vezes às vezes a gente até nem entende direito ainda. Enfim. E esse negócio de diário é tão divertido e é tão interessante que já teve até uma série que fez sucesso no mundo inteiro, que eu não sei se vocês conhecem, se vocês viram, principalmente os adolescentes aí que fazem parte do projeto Rede Cultural Real e você que está nos assistindo. Chama o Diário do Vampiro, ou Os Diários do Vampiro, uma coisa assim, que conta a história de um vampiro, né, que ele descrevia tudo que passava com ele ao longo, né, do tempo que ele vivia. Imagina a quantidade de diário que um vampiro não deve ter, né, gente? Porque o vampiro é aquele ser aí que vive muito tempo, né? Ele é imortal. Então pensa, os diários do vampiro. Então, o tanto que essa prática é uma prática bacana que virou até uma série que ficou super famosa. Mas enfim, antes da gente entrar no nosso livro, eu quero mostrar para vocês o meu diário. Eu tenho um diário, olha só que bacana. E pensando nesse livro, que é um livro que é muito importante para mim, que é uma história que eu guardo comigo e uma história com a qual eu aprendo sempre que eu releio esse livro,
eu lembrei do meu diário. Aí fui mexer nos meus guardados, porque depois que eu comecei aqui no trabalho com o projeto Rede Cultural Real, eu tenho mexido muito nas minhas coisas e tenho encontrado coisas fantásticas. E aí eu encontrei o meu diário. Olha só, ele está guardado até hoje. Esse diário é de 1987. Eu estava na 7ª série. E eu ganhei esse diário numa daquelas brincadeiras de amigo secreto, sabe? Que a gente brinca no final do ano. Eu ganhei esse diário. Olha só tanto que ele é bonitinho. E essa aqui é a caixinha que ele veio. Era um diário com chave. Ai, que divertido, gente. Um diário com chave que eu guardava a chave junto com o diário. Ou seja, qualquer pessoa que quisesse ler, a chave estava ali. Então, esse aqui é o meu diário. Aí aqui, ó, tem um monte de coisinhas que eu vou guardando, lugares que eu vou guardando aqui também. Tem umas coisas que a gente tem um pouco de dificuldade de jogar fora. Eu sou assim. Tem coisas que expressam momentos tão bons da minha vida que eu vou guardando. Mas olha só o meu diário. Inclusive, ele lembra, essa capa aqui, lembra os papéis de carta que a gente colecionava quando a gente era adolescente, quando eu era criança. Eu tinha a minha coleção de papel de carta, que eu não tô lembrada se eu já mostrei para vocês, mas eu ainda vou mostrar. Então, esse é o meu diário. Aí aqui, eu não sei se dá para vocês verem, está vendo? Ele já tá bem velhinho, né? Porque ele é de 1987. Então tá aqui, ó, a primeira vez que eu escrevi nele, eu ganhei no final do ano, porque a gente fazia o amigo secreto na escola, no final do ano. Então, tá aqui, ó, 19/11/87. Eu não vou ler para vocês o que eu escrevi aqui, porque eu me recuso. A cabeça de uma menina de 13 anos, gente. São coisas muito bonitinhas, mas essas eu vou guardar só para mim. Até porque um pouco de privacidade não faz mal a ninguém. Então tá aqui, a única coisa que não mudou nessa história toda foi minha letra. Não sei se dá para vocês verem aqui também. Olha só, gente. Por isso que eu falo para vocês, façam caligrafia, leva a caligrafia a sério. É tão bom a gente ter uma letra que todo mundo consegue ler, bonitinha. A minha não é assim. Mas também, ó, tá vendo? A vida inteira eu carreguei essa letra desse jeito, né? Mas enfim. Então tá aqui meu diário. Aí olha só, na minha época a gente comprava chiclete, e aí os chicletes tinham umas figurinhas que a gente parecendo tatuagem, ó, e eu colecionava, então eu colocava elas aqui. Tem foto do He-Man que eu gostava de assistir. É muito bom relembrar isso. Então o diário, ele serve para isso, para você voltar e você se divertir com aquela pessoa que você era lá atrás, bem lá atrás. Então o meu tá aqui, tem até essas frases feitas, né, que a gente, olha só, aqui no comecinho, esse aqui eu posso ler para vocês. Eu escrevi assim, ó, bem no dia que eu ganhei. A vida passa, mas há sinais de eternidade que ficam. Então, meu diário é cheio dessas frases, assim, que eu ouvia, achava bacana, e aí eu eternizava, eu registrava. Então, agora, voltando ao nosso livro, vou deixar meu diário aqui de lado. Voltando ao nosso livro, ele chama O Diário de Anne Frank. Esse diário foi publicado pela primeira vez em 1947 e é a história real de uma garota judia de 13 anos que ficou escondida com a família durante a ocupação nazista na Holanda. Então, é uma história verdadeira, aconteceu. Eu vou contar um pouquinho para vocês, eu escolhi alguns pedacinhos aqui do livro para contar para vocês. Mas ela ficou escondida com a família dela, né, na Holanda. O nome dela era Annelies Marie Frank. Anne Frank, mais conhecida como Anne Frank. Ela nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha, e morreu em um campo de concentração pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Ela foi escondida no último andar de um prédio, né, e foi nesse lugar, nesse prédio, que a Anne Frank escreveu durante mais de 2 anos. Eles ficaram escondidos num sótão por mais de 2 anos, fazendo esses registros, né, detalhando o dia a dia deles, da família dela e de mais algumas pessoas que foram escondidas nesse lugar. Eles ficaram lá até
o momento em que eles foram descobertos. E aí eles foram descobertos e foram presos e a família foi separada, enfim. Ela foi com a irmã dela para um campo de concentração e elas morreram por lá. Ela morreu, aqui no livro eu vou contar um pouquinho para vocês essa história. Então tá aqui, olha só, eles tentaram reproduzir ao máximo aquilo tudo do jeito como ela escreveu. Aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, mas tem uns registros de como ela escreveu mesmo. Então eles tentaram deixar aqui no livro para o diário dela ser o mais verdadeiro possível, né? Para a gente poder entender. Aqui tem umas fotos dela, ó, toda sorridente, toda alegre. Aqui, no decorrer do livro, a gente percebe que ela era uma menina muito feliz, por mais que ela estivesse passando por dificuldades. E aqui, ó, tem uma foto dela também aqui atrás, toda feliz, ó. Como devem ser as meninas que têm 13 anos, né? Que estão descobrindo a vida, que estão... Enfim. Então, eu vou ler para vocês aqui a introdução, para vocês conhecerem um pouquinho dessa história. E a minha vontade é que vocês sintam o desejo de conhecer, de fazer essa leitura. Então, vamos lá. O sonho de Anne Frank era se tornar jornalista e escritora famosa. Não deu tempo, mas seu livro virou best-seller. Anne viveu um turbilhão de emoções e conflitos como qualquer adolescente. Em seu diário, descreve as relações entre as 8 pessoas confinadas e como faziam as tarefas do dia a dia. Relata não só os momentos de tensão e estresse, mas também de solidariedade e ternura, em que até um simples ovo pode se tornar um presente de aniversário. Desabrocha para o amor e percebe as mudanças no próprio corpo e na alma. Vive conflitos de amor e ódio com seus pais. Garota observadora e tagarela, Anne Frank devorava livros e estudava incansavelmente, com 1000 planos para o dia em que a guerra acabasse. O Diário de Anne Frank é um documento de referência sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Nós que vivemos hoje, né, nós que estamos aqui, a gente não passou por uma grande guerra. A última grande guerra que nós tivemos foi a Segunda Guerra Mundial. A gente ouve relatos de outras guerras, a gente ouve relatos de conflitos e de confrontos em outras partes do mundo que estão longe do lugar que a gente vive. Mas é muito importante a gente conhecer as histórias partindo de quem viveu e de quem sofreu na pele. Porque muitas vezes esse tipo de história é contado por aqueles que venceram. Então, nós precisamos sempre olhar todos os lados possíveis. Então, a Anne Frank, ela viveu os horrores da guerra na pele, ela sentiu na pele. Aqui, o livro dela, ele é muito interessante, porque bem no comecinho aqui do livro, conta... aqui, ó, tem até a foto, as imagens dela, da família dela e das outras pessoas que ficaram confinadas com a família dela e as pessoas que os ajudaram. Então, aqui no comecinho do livro dela, domingo, 14 de junho de 1942, aí ela conta, na sexta-feira acordei às 6 horas, pudera, não é para estranhar, afinal era meu aniversário. Ela ganhou o diário dela no dia do aniversário, aí aqui no finalzinho ela escreve assim, foi você, meu diário, que vi primeiro, e era sem dúvida o presente mais lindo. Então, ela conta aqui no começo como foi que ela ganhou esse presente e aí ela já começa a escrever nesse diário. Ela fala das coisas que ela ganhou um jogo, mas o que ela mais gostou foi do diário. E ao longo do livro ela vai escrevendo e aí ela dá um nome para o diário. Ela constrói um personagem, ela transforma o diário dela numa personagem para que ela pudesse conversar como se ela estivesse conversando com uma pessoa. E ela batizou o diário dela de Kitty. Então, aqui sempre tem, querida Kitty,
Até hoje ainda não tive tempo para escrever. Aí ela vai tendo, né, esses momentos para ela registrar no livro, no diário dela, tudo que ela estava passando naquele momento. Né? Coisas que ela não estava conseguindo entender, como que foi o processo deles saírem de casa, deles serem colocados para fora de casa, deles terem que se esconder, enfim. Ela vai registrando tudo aqui no diário dela. E aí tem um finalzinho que eu quero compartilhar com vocês. E que eu acho que é importante para a gente refletir esse momento. E para a gente ouvir as vozes das pessoas, né, que foram vítimas de toda essa crueldade, de tudo de ruim que uma guerra traz. A causa desse ódio contra os judeus talvez se compreenda e se explique. Mas a verdade é que se trata de um equívoco. Os cristãos censuram os judeus e dizem que eles se rebaixam perante os alemães, que denunciam seus protetores e que muitos cristãos têm, por culpa dos judeus, sofrido terríveis provações. Pode ser que haja alguma verdade, mas, como em todas as coisas, há o reverso da medalha. O que fariam os cristãos se tivessem no lugar dos judeus? Será fácil a alguém manter-se firme e correto com os métodos usados pelos alemães? Todos sabem que é quase impossível. Então, por que é que se exige o impossível dos judeus? Nos grupos ilegais da resistência, corre o boato de que os judeus alemães, em tempos emigrados para a Holanda e agora deportados para a Polônia, nunca mais poderão regressar aqui. Então, aqui ela vai contando, né, essas coisas que aconteciam e que algumas coisas ela não entendia, porque pareciam contraditórias. É por isso que é um livro muito, muito importante de se conhecer. E para terminar, eu vou ler o que está escrito aqui no final. No auge da Segunda Guerra Mundial, uma garota ganha em seu aniversário de 13 anos um caderno de autógrafos. Tinha um fecho, capa dura de tecido xadrez, vermelho e branco. O nome da garota era Anne Frank e ela gostava muito de escrever. Por isso transforma o caderno em um diário. Menos de um mês depois, Anne, a irmã Margot e os pais vão para um esconderijo secreto onde passam mais de 2 anos com outras 4 pessoas para não serem enviados para um campo de concentração. Os nazistas acharam o esconderijo e o grupo não escapou do Holocausto. Anne, que era judia, morreu pouco antes de fazer 16 anos. Porém, o diário, onde foram narrados os momentos sobre a vida de Anne Frank e os acontecimentos vivenciados no anexo secreto, sobreviveu ao tempo. Foi publicado pela primeira vez em 1947 e se tornou um dos livros mais lidos do mundo, traduzido para 60 idiomas. Então vejam só, ela registrou as memórias. Naquele momento ela não tinha uma intenção de se tornar famosa, mas foram os registros que permitiram, inclusive, que o mundo inteiro soubesse o horror que foi para muitas pessoas aquele momento da Segunda Guerra Mundial. Então, tá aqui uma dica de leitura para vocês conhecerem, para vocês curtirem e sempre a gente refletir. Vale a pena a barbárie? Vale a pena o ódio? Vale a pena semear esse tipo de sentimento? Nós precisamos pensar sobre isso porque nós vivemos em sociedade. Então, fica a dica da Anne Frank para vocês.